A confusão mental que a mãe narcisista faz no seu filho é impressionante. Principalmente por ser filho de narcisista, ela acaba usando de todas as artimanhas e você fica pensando: não, realmente minha mãe me conhece mais do que eu. E ela sempre fala: eu que te gerei aqui na barriga, 9 meses eu te carreguei, eu sei muito mais, te conheço muito mais do que você mesmo. E por muitas vezes ela acaba falando que você é egoísta, que você é orgulhoso, que você é metido, que você é uma série de adjetivos nada legais contra a nossa personalidade e que você fica pensando: meu Deus, será que eu sou isso mesmo? E por muitas vezes os filhos acabam tomando estas atitudes que a narcisista veio falando ao longo da vida. Existe até mesmo um fenômeno de que a mãe narcisista, ela de querer receber o suprimento, por exemplo, de médicos, ela vem falando para o filho, normal, saudável, de que ele tem problema na perna. E o filho, ele interioriza isso de tal maneira de que ele não consegue andar. E não porque ele tem algum problema, mas sim porque a mãe narcisista, ela precisa desse suprimento de receber a atenção do médico, de enfermeira, de se fazer de coitadinha para essa, de repente, área da saúde, e acaba usando o filho para isso. Existem muitos casos assim, infelizmente. E a gente pensa que é uma coisa boba, mas às vezes, quantas pessoas que de repente você deixou de conversar de tanto que a sua mãe narcisista fez comparação sua com aquela pessoa. Ah, que aquela pessoa é linda, que aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é perfeita, aquela filha é perfeita. Ou às vezes até mesmo da sua avó. Às vezes a avó fala de que o neto de fulana é maravilhoso, ele é um exemplo. Ele sim que sempre liga, dá atenção e faz isso e faz aquilo. Só que quando você vê, na verdade, não é nada daquilo. É apenas uma fantasia que a narcisista cria como uma retórica, como uma fantasia dela. E ela passa isso para você se sentir culpado, para você sentir: meu Deus, como eu sou ruim. E é muito grave isso. Como a própria mãe narcisista, ela que cria os gatilhos nos próprios filhos, ela conhece muito bem os filhos e sabe onde exatamente apontar, onde exatamente cutucar para te fazer dor. Então é muito difícil, principalmente por se tratar de mãe, estabelecer contato zero, estabelecer uma distância, dói muito. É como se uma parte, não é comum, né? Eu acho que uma parte nossa morre junto, porque nós somos fruto dessa mãe. E querendo ou não, infelizmente, nós somos criados por essa perspectiva distorcida de vida. E por muitos anos, se você foi criado por uma mãe narcisista, você acabou tendo esse tipo de visão de vida distorcida. E é tão importante aprender sobre o narcisismo, estudar, para você verificar o que não fazer, para se corrigir, para não ser como é a sua mãe. E às vezes a gente fica muito confuso. Muitos falam assim: eu não quero fazer nada daquilo que os meus pais fizeram. E acaba fazendo tudo o contrário com os filhos. Só que nem sempre fazer exatamente o contrário é saudável. Às vezes você, por exemplo, foi uma pessoa que foi muito negligenciada pela narcisista, sempre ela te tratando ali sabe, na porrada, na guia curta e tudo, você sempre muito preso. Às vezes você faz o contrário daquilo que você recebeu. Então, por exemplo, se você foi muito preso, depois você começa a ser um pai muito permissivo, pensando: assim não vou criar um narcisista. Só que você também cria um narcisista. A partir do momento que o filho não recebe não, ele não sabe os limites, tudo na vida tem que ter limite. E aí você acaba também criando um ser narcisista, em que ele estará acostumado de que todas as vontades dele deverão ser realizadas. E se não serão realizadas, ele estará em uma fúria narcísica, e que é muito horrível, é muito ruim.
Quem sofre com isso? Então sempre, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Sempre temos que achar um meio termo em tudo na vida. Também, a narcisista, ela estará mudando a sua personalidade. Como eu disse em outros vídeos, a nossa personalidade, ela pode vir de um modo genético, né, através do DNA. O próprio DNA, através da epigenética, ele pode ser mudado através do ambiente que nós vivemos. Só que isso não é causa de que, se você for filho de narcisista, certamente você será narcisista. Não é uma causa, é uma correlação. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você seja borderline, isso é muito comum. Mas a partir do momento que você descobre isso, você tem que filtrar, estabelecer limites. E como é difícil, muitas vezes você recebe mensagens de WhatsApp da sua mãe, ela mandando algumas indiretas, que na verdade são retas. Olha, como é ruim uma pessoa ser egoísta, uma pessoa materialista. Aí você vê, ela está dizendo que eu sou egoísta, ela está dizendo que eu sou materialista. E aí você vê aquela mensagem, sabe, pesada, carregada. Aí você pensa, nossa, então significa que eu sou egoísta. E aí às vezes você começa a tomar atitudes de uma pessoa egoísta, ou às vezes até mesmo de uma pessoa materialista, orgulhosa. E aí às vezes você para e pensa, eu não sou assim. Ou às vezes ela fala, às vezes você nem toma esses tipos de atitudes porque você tem nojo de pessoas egoístas, de pessoas materialistas, de pessoas que só pensam nela, até mesmo por conta de você já ter vivido nesse ambiente com uma mãe narcisista, que a vida gira em torno dela. Aí você pensa, meu, isso é mentira. Só que pensa, o narcisista, ele só vai falar aquilo que você é, mas na verdade já está falando dela. Então, você é egoísta, na verdade já está falando, eu sou egoísta. Você precisa se tratar, eu preciso me tratar. Você é materialista, eu sou materialista. Você pode ver que tudo aquilo que a narcisista joga na sua cara, 99,9% ela está falando dela mesma. E aquele vômito que ela joga na sua cara, você fica pensando, não é justo. Depois de tudo que eu fiz, depois de que eu me desdobrei, ela nem agradeceu, eu faço as coisas, se eu não faço, não é feito. E ela não vai agradecer. Ela realmente acha que você tem o dever de fazer aquilo. Quantas vezes isso dói em nós? Mas é o que a gente tem. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora dizendo, mas eu devo perdoar minha mãe narcisista? A questão não é dever perdoar ou não. O principal é que nós devemos nos perdoar. A questão é que fica o seguinte, a narcisista, ela possui um transtorno de personalidade. É uma coitada. Ela vê a vida de uma outra forma, de outra maneira. A gente tem que entender. Não adianta nós queremos mudar o outro. Isso nunca vai resolver. É como a psicóloga Byron Katie diz. Existem 3 elementos. Tem a questão com Deus, com a natureza, que você não tem como mudar. Eu quero, por exemplo, tá escuro, tá noite, eu quero que se transforme em dia. Não dá. A questão com os outros, você não tem como mudar os outros. A única coisa que a gente pode mudar somos a nós mesmos. Então, assim, a gente tem que ter, uma compaixão com o narcisista. Ele não é um demônio, é um ser que não tem luz, é um ser que está muito abaixo no desenvolvimento, não tem empatia. Mas você pensa, é o que ela tem para dar. Não adianta a gente ter raiva, ter ódio. Eu sei que no início vai ser isso. É aquele desespero, aquela raiva, eu perdi minha vida, eu perdi tudo. Graças à minha mãe ou meu marido narcisista. Mas é o que ele tem para dar. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe o máximo possível para chegar, da mesma forma que chegou até você, para outras pessoas, de repente até mais necessitadas. Curta e me siga nas redes sociais. Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.